A aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Você passou anos contribuindo para o INSS com a expectativa de se aposentar por tempo de contribuição e de repente ouviu falar que ela acabou. Mas calma que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que aconteceu depois da reforma de 2019. Nós vamos entender as regras de transição, o que é o direito adquirido e como descobrir o caminho mais vantajoso para a sua aposentadoria. Prazer, eu me chamo César e sou advogado, especialista em direito e processo previdenciário. Então vamos de cara responder a pergunta desse vídeo. Afinal, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou? A resposta é sim e não. A reforma, pessoal, de 2019 extinguiu essa modalidade nos moldes antigos, apenas para quem começou a contribuir após a reforma. Mas aqui é que está o porém. Para quem já estava no sistema, ela meio que se transformou, se modificou de certa forma. Então, o tempo que você trabalhou antes de 2019, ele não vai ser perdido, mas ele vai ser utilizado e vai ser determinante para qual regra você vai ser enquadrado após a reforma. E para entender essa aposentadoria, você precisa entender um termo bem interessante no direito previdenciário, que é o tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. A lei que vale para você é a lei da época em que você reuniu todos os requisitos para o seu benefício. Por isso nós temos praticamente três grupos hoje: o direito adquirido, as regras de transição e a regra permanente. O direito adquirido é para quem completou todos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, que é justamente a data da reforma da Previdência. Já as regras de transição é para quem já contribuía antes de 2019, mas ainda não tinha o tempo total para a sua aposentadoria. E a regra permanente é para quem começou do zero após a reforma ou então que não se enquadrou nas regras de transição. Aí vai para a regra permanente de aposentadoria. Se até o dia 13 de novembro de 2019 você já tinha o tempo necessário de contribuição, as regras antigas são suas e ninguém tira. Naquela época nós tínhamos praticamente dois caminhos, que era a aposentadoria pura, ou seja, o homem 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, sem idade mínima. E nós tínhamos também a regra dos pontos, 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Esses pontos é justamente a soma da idade e do tempo de contribuição. Se você fechou esses números até a data da reforma, o INSS tem o dever de calcular o seu benefício pelas regras antigas. Mas se faltou pouca coisa em 2019, aí sim entram as regras de transição. Elas são, de certa forma, uma ponte para não prejudicar quem já estava quase lá para preencher os requisitos da aposentadoria. Então existem praticamente 4 caminhos nessa regra de transição. São 4 regras praticamente. É o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, o sistema de pontos e a idade mínima progressiva. Eu vou te explicar cada um desses pontos agora. Esta regra do pedágio de 50% é para quem estava bem pertinho, bem perto mesmo de preencher o tempo de contribuição antes da reforma. Então faltava menos de 2 anos para se aposentar em novembro de 2019. E o requisito aqui é ter pelo menos 28 anos a mulher, sendo que a regra geral é 30, então falta ali menos de 2 anos, ou 33 anos o homem na data da reforma. Então, nesse caso, esse pedágio de 50% significa que você vai trabalhar o que faltava, ou seja, esses 2 anos, mais 50% do tempo que faltava. Então, digamos que para mim faltava, eu sou muito novo, mas digamos que eu já tinha 33 anos de contribuições no ano da reforma. Faltava 2 anos para eu cumprir os requisitos. Eu vou ter que trabalhar 2 anos a mais 1 ano de pedágio, ou seja, 50% do que faltava. Então, eu teria que trabalhar 3 anos adicionais, ter mais 3 anos de tempo de contribuição. E aqui é muito importante o alerta para o fator previdenciário, né? Se você é muito jovem, o valor do benefício ele pode sofrer alguma alteração.
Essa regra do pedágio de 100% exige um pouco mais de tempo, mas pode pagar muito mais com relação à outra regra. Nesse caso, o INSS exige um tempo de idade mínimo, ou seja, para as mulheres, 57 anos de idade e 30 anos de contribuição, e para o homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. O pedágio, nesse caso, você trabalha o dobro do que faltava em 2019. Então, se faltava 2 anos, você trabalha 4 anos, tem 4 anos a mais de contribuições para se enquadrar nessa regra. E a grande vantagem aqui é que não tem o fator previdenciário. Geralmente o valor da aposentadoria é bem mais alto com relação às outras regras, porque o cálculo ele sofre algumas alterações. Nesse caso, pessoal, você soma a idade mais o tempo de contribuição. Mas muita atenção, essa pontuação sobe 1 ponto todo ano. Então, para quem se aposenta em 2026, os requisitos são os seguintes: as mulheres, 93 pontos, com no mínimo 30 de contribuições. Então, a exemplo aqui, a mulher teria que ter 63 anos e 30 anos de contribuições para se enquadrar nessa regra. Já o homem precisa de 103 pontos, com no mínimo 35 anos de contribuições. Então, se a sua soma atingir esse número, você pode pedir o benefício. Nesse caso, pessoal, a idade mínima sobe 6 meses a cada ano. E em 2026, as exigências são as seguintes: para a mulher, 59 anos e 6 meses, e para o homem, 64 anos e 6 meses. E para quem começou após 14 de novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, ela foi extinta. E isso funciona também para aquelas pessoas que não estavam próximas de cumprir os requisitos. Então vale muito mais a pena a regra permanente, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, do que esperar anos e anos para a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então a regra permanente agora é que o tempo de contribuição e a idade devem andar juntos, ok? Então a mulher tem que ter 62 anos e 15 anos de contribuições e o homem tem que ter 65 anos e 20 anos de contribuições. Lembrando que isso aqui se trata de uma aposentadoria urbana, uma aposentadoria por idade programada. Existe uma idade reduzida para a aposentadoria do segurado especial, que aí vai ser assunto para um outro vídeo. Essa é a pergunta mais recorrente e interessante: qual o melhor a se escolher, né? A resposta, pessoal, depende do cálculo. No direito adquirido, o cálculo ele descarta as 20 menores contribuições. E isso é muito bom. Já no pedágio de 100%, você recebe 100% da média. É muito vantajoso também. Já na regra dos pontos e na idade progressiva, o cálculo ele começa com 60% da média e sobe 2% por cada ano que ultrapassar aquele requisito mínimo de contribuição. Então, o mesmo histórico de contribuições pode gerar valores completamente diferentes a depender da aposentadoria que você escolher e se enquadrar. Então a análise deve ser muito técnica e muito individualizada. Então, em resumo, pessoal, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta com a reforma de 2019, mas permanecem as regras de transição e o direito adquirido, como eu mencionei aqui durante esse vídeo. A regra permanente, lembrando, é 62 anos para a mulher e 15 anos de contribuição e 65 anos para o homem e 15 anos de contribuição. Então é necessário sempre fazer um bom planejamento previdenciário para você não ter prejuízos. Se esse conteúdo te ajudou e você conseguiu entender essa aposentadoria por tempo de contribuição, deixe o seu gostei, inscreva-se e compartilhe com a sua família e amigos que precisam saber também dessa informação. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um forte abraço.